Guerreiros em Debate. Nas veias tem o sangue azul do meu clube amado. No peito tenho 5 estrelas que carrego com amor. Boa noite, amigo ouvinte da Rádio Guerreiro dos Gramados. 21 horas, horário de Brasília, começa aqui o seu Guerreiros em Debate, o programa especial onde a China Azul para, pensa e reflete com tudo o que acontece no maior clube de Minas Gerais, o Cruzeiro Esporte Clube, tetracampeão brasileiro, tetracampeão da Copa do Brasil, bicampeão da Libertadores, que finalmente conseguiu a primeira vitória num jogo oficial na temporada. Não agradou a torcida, é verdade, mas o Cruzeiro nessa quarta-feira derrotou a Tombense por 2-1 de virada em Muriaé. É o foco do nosso programa de hoje. A gente vai falar sobre a atuação do Cruzeiro, projetar também a sequência da temporada. Vem carnaval por aí, tem um períodozinho de recesso, mas o Cruzeiro já fez as suas primeiras apresentações. Vamos falar então da temporada e, claro, da partida de ontem. Eu sou o João Henrique Castro e começo o nosso programa lembrando que o Guerreiros em Debate é um oferecimento da loja.guerreirosgramados.com.br, onde você pode adquirir produtos oficiais do Cruzeiro com a comodidade de não sair de casa e também desconto no boleto bancário, além, é claro, a linha de camisas do Guerreiro dos Gramados. Tudo isso e muito mais você confere na loja.guerreirodosgramados.com.br. Deixo aqui o meu abraço à produção, à direção do programa, a cargo do Paulo Costa e do Sidney Júnior, nossos parceiros aqui do Guerreiro dos Gramados. E, claro, também saudando a nossa audiência, os nossos ouvintes que participam com a gente pelo Twitter, utilizando a hashtag RádioGDG. Então você acessa a sua conta no Twitter, coloca no seu recado, no início, no meio ou no final, não importa a ordem. Hashtag RádioGDG, interage com a gente participando, deixando o seu comentário, a sua pergunta, ajudando a gente a fazer o programa que é feito de torcedor para torcedor. Ou então, o outro caminho é pelo Facebook, é só acessar a página Guerreiro dos Gramados, o G dos Gramados é o nosso Twitter, e você vai acessar a nossa página oficial no Facebook, aí a gente vai estar com um post com o assunto que a gente vai debatendo aqui, você deixa o seu recadinho logo abaixo, também interage com a gente e ajuda a fazer o nosso programa. A gente está com as enquetes aqui no Twitter também, se você quiser participar com a gente, deixando o seu voto. A primeira pergunta é: qual nota você dá para a atuação do Cruzeiro no jogo contra o Tupi? Comente usando hashtag RádioGDG. A maioria, 60%, dando nota 4, 20% nota 7, 19% nota 0, aquele 1% vagabundo dando nota 10 para mais uma atuação difícil do Cruzeiro. Você acha que o time evoluiu em relação ao jogo contra o Tombense? 72% acham que não, 28% achando que sim. Eu pulei uma aqui, a segunda. Não, essa é a segunda. A terceira é: você acha que o Cruzeiro está pronto para enfrentar o Fluminense? 26% que acham que sim, 55% que não, 19% talvez. E a quarta pergunta: você concorda com o empréstimo do Gabriel Xavier ao Sport? 58% dizendo que sim, 42% dizendo que não. Eu vou deixar para o final do programa a gente comentar as saídas. Não foi só o Gabriel Xavier que saiu, né? Outros jogadores estavam sendo pouco aproveitados, foram emprestados ao longo da última semana. Mas eu quero entrar nessa terceira pergunta aqui da enquete, Aldo. Você acha que o Cruzeiro está pronto para enfrentar o Fluminense? A grande maioria dizendo não, 55%. Eu estou nos 19% que dizem talvez, daqui a pouco eu digo por quê. Mas quero saber a sua opinião primeiro. Qual é a sua avaliação sobre Cruzeiro e Fluminense? Vou passar para o Lucas, aliás, essa pergunta primeiro aqui, enquanto a gente está ajustando aqui um probleminha com o Álvaro. Lucas, Cruzeiro está pronto para enfrentar o Fluminense? João, eu acho que não. Bom, na verdade, talvez, né? Estou entre o não e o talvez. Cara, mas na verdade, qual time brasileiro hoje está pronto, né? Acho que na verdade nenhum tá. Mas é um excelente desafio para o Cruzeiro, até para a torcida também, que você foge um pouquinho de adversários, com todo respeito, mais times menores, né, do Campeonato Mineiro, e tem um desafio contra um time grande da Série A. Então acho que vai ser bom para a gente ver a quantas anda o Cruzeiro de fato. Infelizmente a gente sabe que muitas pessoas são analistas de resultado apenas, então ou podem amar o Cruzeiro do David caso vença, ou podem passar a odiar ainda mais caso perca.
mas eu acho que o time tem ajustes a fazer. Acho que vai ser o grande desafio do time até agora, pra gente ter uma noção de em que pé que a gente está aí de evolução. Eu acho. Também estou no talvez, eu disse isso antes, e vou argumentar um pouco por quê. O Fluminense não tem um bom início de temporada. Vou passar pelos resultados do Fluminense daqui a pouco. Venceu ontem, com muita propriedade, o Tigres, que é o lanterna do Campeonato Carioca. O Tupi é o lanterna do Mineiro. Acho que são situações diferentes. O Tupi vai disputar a Série B, o Tigres tem um planejamento hiper modesto, né, e derrotas em um outro nível. O Tupi perdeu para o América, que vai jogar a Série A, e perdeu para o Uberlândia, né? Mas com 3 jogos e ainda até pouco. Não acho que o Tupi vai ser lanterna do Mineiro. Acho que o Tigres tem grandes chances de ser lanterna do Carioca. O Fluminense venceu o primeiro tempo por 1-0, né? Um gol de bicicleta do Cícero, inclusive. Foi vaiado pro vestiário, né? Vaiado por outras atuações, como o empate, né, com o Madureira por 3-3, como a derrota pro Volta Redonda, 3-1, se eu não me engano. O Fluminense não tem apresentado um bom futebol, né? Tem sofrido muitos gols. Ontem conseguiu marcar 4, né? Aí veio o segundo tempo, o Diego Souza marcou gol, o Cícero marcou mais um. O Fluminense não vai ter o Fred na quarta-feira. Foi derrotado pelo Atlético Paranaense na estreia da Primeira Liga. Dentro desse quadro, o meu talvez... Eu acho que o Cruzeiro está um pouco mais pronto que o Fluminense, né? E o Cruzeiro joga em casa. É início de temporada. Os dois times foram testados contra adversários diferentes. É difícil ter avaliação, né? Mas, olhando esse quadro, o que o Fluminense conseguiu mostrar até aqui, eu vejo um certo favoritismo do Cruzeiro, especialmente porque há uma expectativa de bom comparecimento da torcida, né? Muita gente já tem setor esgotado do Mineirão, por exemplo, e é o grande jogo. Para mim é o grande jogo do Cruzeiro até a reta final do Campeonato Mineiro, pelo menos. E é como a Primeira Liga, para mim, tem um valor maior do que o Campeonato Mineiro, né? Porque ela pode gerar imagina uma semifinal, né, contra o Flamengo, uma decisão contra o Grêmio, o que vai vir mais à frente na competição, e o Cruzeiro precisa da classificação. Quarta-feira é decisão contra o Fluminense. Dentro desse quadro, para mim é o jogo mais decisivo, né, do trimestre, botando até março para o Cruzeiro, né? A semifinal da Primeira Liga vai ser em março ainda, mas é o grande jogo, o grande teste para esse elenco. E aí, comparando um pouco com o Fluminense, eu acho que a gente tem um pouquinho de favoritismo. Você não consegue avaliar dessa forma, Lucas? Você acha que as dificuldades que o Fluminense teve até aqui na temporada foram maiores? Em que situação você vê, colocando os dois times, né, em comparação, para esse duelo? Consegue enxergar o Cruzeiro? Eu enxergo o Cruzeiro na condição de favorito. Pequeno, mas eu enxergo o Cruzeiro na condição de favorito. Você enxerga nessa condição também, ou para você é um jogo completamente indefinido? João, acho ligeiramente favorito, não tanto pela parte na comparação com o Fluminense, né? O Fluminense também perdeu o Richarlison, que veio do América, né? É uma das maiores revelações, eu acho, ou se não foi a maior revelação do ano passado. Acho que teve um ou outro jogador também que eles contrataram para ser titular e que também está lesionado. Acho que os dois times estão em formação, mas pelo fato do Cruzeiro jogar em casa, com um apoio gigantesco da torcida, né? A diretoria colocou o ingresso mais barato, eu acho, do novo Mineirão, enfim, tem todos os ingredientes para o Cruzeiro fazer uma grande partida. A torcida tem que ter paciência e, assim como tem feito de forma brilhante desde o ano passado, apoiar o jogo inteiro. O Fluminense tem uns jogadores cascudos, né? Então o Diego Souza vai jogar possivelmente, o Henrique zagueiro experiente, Cavalieri, enfim, acho que é um jogo interessante para a gente ver onde o Cruzeiro está. Vamos ver com o que o David vai entrar também, né? Se ele vai chegar e vai mudar de novo tudo, ou seja, a Arrascaeta joga, não joga, é Marcos Vinícius, o Alisson vai começar na esquerda, na direita, Sanches Minho, enfim. A gente vai ter que ver aí um pouquinho como vai ser, mas eu acho que em termos de elenco e de preparação até agora, é um jogo parelho. Um jogo parelho e um grande jogo, né? Acho que não tem como ter uma expectativa diferente para essa quarta-feira.
Eu tô ansioso para esse jogo desde o início da temporada, desde quando começou esse papo de Primeira Liga. A gente chegou a comentar aqui quando houve aquele caso e aquela confusão de Cruzeiro sair, que seria um erro estratégico, deixar de participar dessa oportunidade. Houve o acerto com a Primeira Liga, o Cruzeiro está disputando a competição, já tem time aí que está até eliminado da competição com 2 rodadas. O Cruzeiro, né, não tem possibilidades matemáticas do Cruzeiro se despedir da competição mesmo com uma derrota para o Fluminense. Pode ficar numa situação bastante difícil, né? Até por causa da combinação que teria com o resultado de Atlético Paranaense e Criciúma. Ele precisa vencer esse jogo, né, para se depender só dele para conseguir a classificação. Mas é um grande jogo, uma grande atração, e a gente está aguardando com muita euforia, um pouquinho de esperança, pelo menos. Eu acho que mesmo mais pessimista dos torcedores tem que ter essa esperança nesse momento. Os ouvintes participando aqui com a gente perguntou aqui sobre a questão da convicção do David, né? O Felipe Cruzeiro dizendo que acha que ele está perdido, que ele ainda não tem preparo para treinar o Cruzeiro, falta conhecimento e capacidade de gestão. O Vinícius diz que o esquema de falso 9 não dá certo ao longo de uma temporada, tem que contratar, que isso é a maior carência hoje, né? E sobre o questionamento que a gente fez sobre qual time está pronto, o Felipe emendou que não acho que nenhum está pronto, mas não podemos justificar nossos erros com os outros. Quando eu vejo esse tipo de comentário, e é um questionamento respeitoso, Felipe, eu passo a entender que se o David fosse o treinador do Flamengo, com os resultados que o Flamengo teve, ele estaria sendo extremamente questionado. Se o Muricy fosse treinador do Cruzeiro, com os resultados que o Cruzeiro teve, estaria tudo numa boa, né? O Aguirre no Atlético Mineiro está eliminado da Primeira Liga, né? Nos jogos mais difíceis da temporada, o Atlético fracassou miseravelmente, foi derrotado pelo Flamengo no Mineirão por 2-0, foi derrotado pelo Figueirense, empatou com o Guarani com um time alternativo nesse final de semana. Se é o David fazendo isso, muitos questionamentos. É o Aguirre, né, que é um treinador com uma experiência razoável no futebol brasileiro, né? Tem final de Libertadores no currículo, é verdade, não é um iniciante, mas a experiência que ele teve com o Inter no ano passado é a experiência que ele tem de futebol brasileiro. A gente passa a ver, e aí eu discordo um pouco do caráter pesado das críticas que eventualmente vem. A dúvida eu acho natural. A crítica muitas vezes vem acompanhada de um preconceito por ser o primeiro trabalho do David. E aí, o torcedor ter esse preconceito, acho natural. O que não cabe é lá na diretoria, se isso eventualmente estiver acontecendo, gente que viu o David por 6 meses trabalhando, que optou por bancar o David, já ter perdido confiança, convicção no trabalho dele, com menos de 15 dias, não, mas menos de um mês de efetiva temporada. Vamos passar agora pelos emprestados do Cruzeiro. Daqui a pouco a gente encerra a nossa fala sobre o Cruzeiro Fluminense, mas essa semana o Cruzeiro liberou, né, por empréstimo 4 jogadores. O goleiro Alan pro Londrina, o Alex, né, zagueiro, né, pro Mirassol, o Douglas Grolli ainda está em negociação, mas não participou do jogo treino hoje contra o Minas Boca. Aliás, é um negócio bacana, a gente fala daqui a pouquinho também. Teve jogo treino na Toca hoje. E o Gabriel Xavier para o Sport, né, que deu maior repercussão. Álvaro, desses empréstimos, alguma perda substancial para o elenco do Cruzeiro, ou são jogadores que merecem, nesse momento, ser testados em outras equipes? Ajustando aqui com o Álvaro ainda a situação, vou passar para o Lucas essa pergunta então, Lucas. Para você, esses jogadores que o Cruzeiro liberou, todos eles, né, eventualmente um ou outro vai fazer uma avaliação individual, merece uma avaliação individual mais apurada. Mas desses 4 atletas aí, qual a avaliação que você faz dos empréstimos? É o melhor para eles e para o clube? Há algum erro na gestão dessas saídas? Como você avalia essas saídas, né, provisórias, jogadores estão sendo emprestados pelo Cruzeiro?
João, acho que principalmente no caso do Grolli é um empréstimo já não querendo que volte, né? O que eu sei é que dentro lá da Toca da Raposa, o futebol do Grolli não é muito bem avaliado, mas sucesso para ele, para onde ele for. Eu acho que o grande ponto aí desses empréstimos é o Gabriel Xavier, né? Muita gente da torcida adora o Gabriel Xavier, gostaria que ele tivesse tido mais oportunidades. Eu também acho que ele poderia ter tido, mas pelo que eu percebi e li, foi mais um pedido dele para sair. Aí a gente entra um pouquinho naquela questão de montagem do elenco, né? Que hoje a gente, eu pelo menos, e converso com várias pessoas que têm carência disso, você mesmo falou, a gente sente falta de um centroavante, a gente está um pouquinho a pé nas laterais, né? O Fabrício é inconstante, a gente não sabe como vai ser, o Mike e o Fabiano se revezam ali quem está indo pior, então assim, tinha outras posições para o clube olhar que ele não olhou, e para a posição do Gabriel Xavier, seja por oportunidade ou por querer apostar em outros nomes, o Cruzeiro acabou inflando demais o elenco para essa posição. Então acho que o empréstimo dele em termos práticos e de gestão da pessoa mesmo, né, do atleta querer ir, de grupo e até financeiramente, acho que foi bom para o Cruzeiro, contanto que quem ficou possa render. O Gabriel nunca estourou, mas a gente sempre viu potencial, e eu acho que de todos os jogadores que foram testados naquela posição, pelo menos esse ano, ele para mim era o que estava melhor. Mas enfim, a gente sabe que tem coisas internas que ninguém nunca fica sabendo, a não ser quem está lá no dia a dia, então a gente tem que respeitar e, enfim, ver o que vai acontecer. Mas eu particularmente gosto do Gabriel e gostaria que ele tivesse tido mais chance no Cruzeiro. Quem sabe ele volta ano que vem mais empolgado e com mais espaço. Como aconteceu, por exemplo, com o Elber, né, que tem feito boas participações, tem entrado bem. Eu não sou um grande entusiasta do futebol do Elber. Né? Eu acho que o Elber muito... essa palavra é muito ruim para definir um jogador profissional, mas muito peladeiro, um jogador muito instável no que faz com a bola. Muitas vezes não tem a melhor decisão, não acho o passe dele apurado, por exemplo. Ele tem a velocidade como grande mérito. Né, a velocidade de penetração dele ontem na defesa do Tupi foi fundamental, não só para o gol da vitória, mas para outros jogos. Ele é uma alternativa interessante e diferente do Gabriel Xavier. Depois que o Cruzeiro definiu o empréstimo do Gabriel Xavier, que decidiu sair também, ele pediu, né, para sair, eu acho que o Gabriel é um jogador mais parecido com outras peças que o elenco tem do que o Elber, por exemplo. Né, o Elber, na condição de velocista, é diferente do Arrascaeta, é diferente do Marcos Vinícius, que são jogadores até de velocidade, mas que tem também no drible curto, na tentativa de manter a posse, características diferentes do Elber. Né? E aí, para o Gabriel ir para o esporte, tentar se firmar enquanto jogador de primeira divisão regular, algo que o Elber conseguiu minimamente mostrar no ano passado, pode ser interessante para ele ser aproveitado no Cruzeiro também. Por falar em aproveitamento, né, o Cruzeiro voltou a ter, com o David, uma prática que existia. Né, vamos saber se é prática mesmo, né, se vai se manter pelas próximas semanas, mas que existia na época do Marcelo Oliveira. O Mano adotou muito pouco, não é meio perfil do trabalho dele, mas alguns treinadores gostam disso, né, que a rotina de jogos-treino contra equipes menores, reserva contra juniores, isso o Mano fazia mais, inclusive. E o Cruzeiro hoje fez jogo-treino contra o Minas Boca, né? E Minas Boca que disputa o módulo 2 do Campeonato Mineiro. O Cruzeiro venceu o jogo-treino por 4-1. Né? O Arrascaeta fez gol de falta, inclusive. Foi responsável por 2 dos gols do Cruzeiro. Vou confirmar aqui agora quem fez os outros 2 gols, estou me lembrando nesse momento. O Arrascaeta, Lucas, ele tem sido o jogador que mais tem se destacado nos jogos-treino. Isso desde a pré-temporada. Ontem ele entrou, fez a jogada do gol da vitória, entrou bem. Dá pra dizer o que quando a gente olha isso do Arrascaeta? O David não tem usado ele nas posições indicadas, o Arrascaeta é jogador de jogo-treino, o Arrascaeta tem dificuldade em ser um jogador regular. Como é que a gente avalia? O cara faz um gol de falta no jogo-treino, quem estava na cobertura disse que foi um golaço, uma cobrança muito bem executada, e sequer se posiciona para cobrar as faltas nas partidas, por exemplo. O que dá para dizer do Arrascaeta nesse tipo de avaliação?
João, eu acho que o Cruzeiro montou agora toda a estrutura possível para o Arrascaeta oferecer o melhor do futebol dele, né? Então, assim, ano passado era jogo bom, jogo ruim, jogo bom, jogo ruim, mas sempre esperando aquela grande atuação que aconteceu pouquíssimas vezes. Talvez o grande lance dele foi aquele gol contra o Atlético no Independência. E esse ano, e aí todo mundo falava, ele é muito novo, tá com dificuldade no idioma, de adaptação, e agora a gente sabe que o time tá cheio de gringo, o pessoal amigo dele, o Gino, que jogou com ele no Defensor também. Então, assim, eu acho que agora os holofotes estão todos nele, tipo, meu filho, a gente montou tudo aqui para você ter um bom futebol e mostrar em campo, agora é com você. Agora o fato do treino e do jogo é difícil, né, a gente chegar a entender o que acontece, né? Às vezes no treino o aproveitamento em cruzamento é excelente, o aproveitamento em falta é muito bom, mas chega na hora do jogo não acontece. Várias vezes que o Arrascaeta entra no segundo tempo, ele joga melhor do que quando ele começa jogando. E aí entra também essa questão de variação. Às vezes o jogador gosta de jogar mais pelo meio, aí colocam ele na direita, aí ele não vai bem, aí no próximo jogo colocam ele no meio, aí no outro jogo ele é banco porque voltou um outro esquema. Então, assim, eu acho que é a soma desses fatores que vai poder mostrar pra gente o Arrascaeta de verdade. Se ele é esse melhor do elenco hoje, talvez na visão do David, ou o jogador mais habilidoso, entendo que ele não pode ficar de fora. Então, assim, insistir nele, e se ele não render, o caminho natural, sendo um cara que ganha muito ou pouco, veio bem cotado ou não, o caminho natural é ir para o banco. Eu deixaria ele mais tempo jogando, principalmente junto com o Alisson, respeitando o esquema tático do Cruzeiro e a posição que eles gostam mais de jogar. Acho que é possível casar tudo, e aí depende do jogador. Vamos ver se esse finalmente vira o ano do Arrascaeta. A torcida, né? O Mano jogou, inclusive, com o Alisson e o Arrascaeta, cada um aberto por um lado no ano passado, e foi um momento importante do elenco do Cruzeiro, né? Eu gosto do Arrascaeta na função que ele entrou ontem, né? Não gosto do Arrascaeta centralizado, distribuindo o jogo. Acho que ele se embola entre os zagueiros, mas quando ele tem a linha de fundo para jogar, quando ele corta para dentro da área, eu acho que ele é um jogador muito participativo e muito construtivo nas jogadas de ataque, precisa aprender recomposição, outros valores, né? E tem muito a ver com o preparo físico dele, que tem sido melhorado desde o ano passado. Os outros gols do jogo treino do Cruzeiro foram marcados pelo William Correia e pelo Alano. O gol do Alano, inclusive, foi resultado de um passe do Lucas Romero, né, que participou do jogo treino, entrando no segundo tempo, né, da atividade, né, já que ele não iniciou a atividade. O Cruzeiro começou a atividade com Rafael, Fabrício Bruno, né, o zagueiro, Bruno Viana e Léo, jogou com 3 zagueiros. Aliás, a descrição aqui na matéria, o Fabrício Bruno estava improvisado na lateral e o Bruno Nazário improvisado na outra. O Frederico Gino, William Correia, Maciel e Matias Pisano, Arrascaeta e Douglas Coutinho. Né? Voltando a dizer aí, os titulares não participaram, o Arrascaeta, embora tenha enfrentado o Tupi, jogou porque só atuou no segundo tempo. Chegando perto, aliás, do encerramento do nosso programa, é momento de dar destaque ao grande compromisso do Cruzeiro nessa semana. Tem Cruzeiro entre Cordiano no sábado, em Sete Lagoas, é bom lembrar, então o pessoal pode se organizar para ir para a partida na Arena do Jacaré, a galera de Sete Lagoas, a galera de Belo Horizonte também, mas o Cruzeiro enfrenta o Fluminense no Mineirão nessa quarta-feira, às 19h30. Promoção de ingressos já se esgotando em alguns setores, então a gente espera uma grande mobilização da torcida, tem cobertura em tempo real no Guerreiro dos Gramados, no Twitter, no Facebook, tem pré-jogo, tem pós-jogo avaliando a partida, colunas, né, saindo sobre a preparação do Cruzeiro e também sobre a repercussão do resultado. E aí, Lucas, eu já vou passar a palavra para me despedir de você, agradecer pela participação, por engrandecer mais uma vez esse debate. É sempre um prazer. A gente falava aqui antes de entrar no ar que nós dois aqui estamos entre os que há mais tempo estão no projeto Guerreiro dos Gramados, iniciado no dia 2 de janeiro de 2009. É um prazer estar dividindo há tanto tempo esse espaço na equipe com você. Abre espaço para sua despedida, sua última avaliação aí sobre Cruzeiro e Fluminense, sua expectativa e, claro, o seu palpite para o duelo. Boa noite e um prazer, meu cara. João, bem legal participar de novo. Velho de guerra, né? Como a gente costuma brincar.
E participar do programa é muito legal, a interação com o pessoal sempre bom. Aproveitar antes, só mandar um grande abraço pro Armando Grossi, que você abriu o programa com a fala dele, o Armando estudou comigo, e também pro Bernardo Assis, que está ouvindo a gente, é um dos melhores desenvolvedores aí, aqui de Belo Horizonte. Bom, sobre o palpite do jogo, para mim, vou colocar a 2-1 suado, como todos os jogos do Cruzeiro têm sido, mas eu acho que é uma grande oportunidade para a gente fortalecer mais ainda a relação da torcida com o time, e uma baita oportunidade pro David se firmar e, enfim, fazer um grande jogo. Acho que ele está precisando de um grande jogo para ter mais tranquilidade para tocar o trabalho dele. A gente fica desconfiado, tem coisas que a gente não gosta, mas isso vai acontecer sempre. Mas eu tenho certeza que raça não vai faltar e que a torcida vai apoiar bastante. Então meu palpite é Cruzeiro 2-1. Se for para chutar gol, ou um gol ou uma torcida minha, para um gol do Dedé e o outro do Alisson. É isso, grande abraço para todo mundo e vamos que vamos aí para os jogos dessa semana e que seja um ano maravilhoso para o Cruzeiro. Valeu, João, valeu, Álvaro. Valeu, Lucas, prazerzão mais uma vez, grande abraço. E vou passar a palavra para o Álvaro também, a gente conseguiu aqui reabilitar o microfone do Álvaro, para ele poder se despedir da gente também, para ele poder deixar o seu comentário final, deixar o seu palpite para Cruzeiro e Fluminense. Um abraço, Álvaro, sempre um prazer também debater com você. Boa noite. Então, pessoal, primeiramente desculpa, né? Fui traído aí pelo meu equipamento, e não pude fazer outras participações, mas voltei agora para dar aí o meu abraço final, agradecer a participação da galera e fica para uma próxima oportunidade, né? Nós podemos debater aí com mais participação, né? Aí com o João, com o pessoal do Guerreiro dos Gramados. Um grande abraço a todos vocês, até uma próxima oportunidade. Obrigado, Álvaro, boa noite. O Daniel Damasio está participando aqui com a gente, deixando as suas participações aqui também, os seus comentários. Primeiro, um Viva a Primeira Liga, comentando a saída do Gabriel Xavier, dizendo que ele pediu para sair, qual o motivo. O alegado pelo Thiago Escuro na coletiva hoje querer mais oportunidades. O Gabriel não se enxergava dentro do elenco do Cruzeiro e dentro do trabalho do David até aqui, pelo menos, como uma primeira alternativa, como alguém que teria muitas chances, e entendeu que no esporte teria mais oportunidades e pediu para sair. E o Daniel acredita que isso foi um erro da diretoria, que queria mais chances aí para o Gabriel. E ele faz o protesto aqui para a Rádio EDG com 2 horas de duração. Né? Complicado para a gente aí levar o programa assim, mas a gente agradece pelo carinho. Informação importante, a gente sempre lembra, né, do Sada Cruzeiro, que nesse final de semana venceu o Minas pela Superliga, 3-0, manteve a liderança, né, da fase classificatória da Superliga. E nessa semana, a temporada do vôlei é bacana por 2 coisas. Tem muitos torneios, então os torneios que são paralelos à Superliga são torneios rápidos, costumam durar 3 dias, 4 dias, e sempre terminam com um Sada Cruzeiro campeão. Nessa semana tem torneio. Dia 17, então na quarta-feira, o Sada Cruzeiro vai a Taubaté enfrentar o Atlético Boêmios do Uruguai na abertura do Sul-Americano de Vôlei. O Cruzeiro tem o Funvic Taubaté, que é vice-líder da Superliga, na sua chave, como um dos seus principais rivais, as equipes argentinas também, mas tudo correndo certo. Na próxima segunda a gente está anunciando aí mais um título sul-americano do Sada Cruzeiro, disputado na cidade de Taubaté nessa temporada. Já a equipe B do Sada Cruzeiro, que disputa a Superliga B e tem a missão importante nesse ano de manter a exclusividade do Sada Cruzeiro na primeira divisão da Superliga, ela foi derrotada pelo UPS Brasília, que é o líder do grupo B, na semana passada. E nessa terça-feira, em Uberlândia, bacana aí o pessoal de Uberlândia quiser ter uma chance de ver o futuro do Sada Cruzeiro. A equipe é formada por jogadores juvenis, né, buscando ainda sua afirmação no voleibol. O Sada Cruzeiro vai enfrentar o Uberlândia Gabarito na última rodada da fase classificatória. O grupo B da competição tem 6 equipes. A última rodada acontece amanhã,
4 delas se classificam para as quartas de final da competição. Tem o grupo A também ainda em disputa. O UPS Brasília lidera com 10 pontos, o Uberlândia Gabarito na sequência com 7, o Botafogo, né, e é o Botafogo Futebol e Regatas, 6 pontos, Sada Cruzeiro, Unifem tem 6, o Monte Cristo de Goiás tem 4 e o Flamengo, né, que é o Flamengo também do Rio de Janeiro, 3 pontos. Os 4 primeiros disputam a próxima fase da competição. O Sada Cruzeiro precisa aí da vitória para poder garantir a sua classificação. Lembrando que no vôlei, na Superliga, 3 pontos para vitória por 3-0 ou 3-1, 2 pontos para vitória por 3-2, 1 ponto para derrota 3-2 e nada se for derrotado por 3-1 ou 3-0. Outra coisa bacana ligada ao Cruzeiro, a gente tem nessa semana uma oportunidade que tem sido rara no circuito, fora as Copas Davis, né, e fora a Olimpíada que está se aproximando, de ver o Marcelo Melo e o Bruno Soares atuando juntos. Nessa semana no Rio Open, que começou hoje, e na semana que vem no Brasil Open em São Paulo. Torcida pro primeiro, né, pro número 1 do mundo, Marcelo Melo, e pro bicampeão em duplas mistas e em duplas masculinas na Austrália Open, Bruno Soares atuando juntos no Rio de Janeiro. Lembro então, Cruzeiro e Fluminense às 19h30 nesta quarta-feira. Tem jogo no meio de semana, tem Guerreiros em Debate na quinta-feira às 21 horas, mais uma vez comentando a atuação do Cruzeiro. E você acompanha Cruzeiro e Fluminense em tempo real no Twitter, no Facebook, com o Guerreiro dos Gramados, né? Você compartilha as nossas imagens, você interage com a gente, deixa seus comentários, cobertura interativa que a gente faz de todos os compromissos do Cruzeiro, né? Você pode acompanhar com a gente no Guerreiro dos Gramados, nossa torcida, nossa força. Eu lembro ainda que o Guerreiros em Debate vai ao ar na segunda-feira às 21 horas, mas ele é feito ao vivo e também é gravado. Então, se você perdeu uma parte, se quiser conferir o programa mais uma vez, quiser indicar para alguém, ver outros programas, a participação do Bernardo Mota, por exemplo, do Departamento de Marketing do Cruzeiro, aliás, coordenador do sócio do futebol do Cruzeiro, programa ligado ao marketing, mas não coordenador do marketing, você pode acessar a radio.guerreirosgramados.com.br, vai estar disponível a gravação do programa, desses programas, e amanhã vai estar disponível a gravação do nosso programa de hoje, para você poder curtir mais uma vez e indicar para alguém. Quinta-feira, 21 horas, a gente volta para o debate comentando tudo de Cruzeiro e Fluminense e a preparação para o duelo contra o Tricordiano pelo Campeonato Mineiro. Eu me despeço por aqui, deixando meu boa noite e convidando vocês a seguirem acompanhando todo o conteúdo do Guerreiro dos Gramados, nossa torcida, nossa força. No meu peito vou levar pela eternidade, nunca vou te deixar. Vou contigo onde for e jogar, vou cantar, vou torcer, faço tudo pra te ver vencer. Guerreiros em Debate.